Paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. O Espírito Santo inicia o vídeo falando assim: quantos queria que os problemas cessassem, acabassem? Quantos de vocês que passam por alguma enfermidade, alguma doença, que isso trazesse o quê? Acabasse por ali, trazesse uma cura para você? Pessoas que levantam falando mal de você, da sua família, quantos de nós queremos que isso acabasse? O Espírito Santo traz para a gente aqui uma palavra que está escrita no livro de Jeremias, capítulo de número 51, versículo 36. E fala bem assim: pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitarei a tua causa, e te vingarei da vingança que se tornou contra ti. Secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. Quando o Espírito Santo trouxe essa palavra para a gente, veja bem, quando fala de pleitarei, é que Deus vai trazer o que? O juízo. Deus vai o que? Requerer que isso acabe da sua vida. Por muitas vezes o diabo, ele vai, afronta você, o diabo, ele acusa você, o diabo, ele levanta pessoas para te acusar, para te afrontar, para trazer problemas, para tirar a sua paz da sua vida. Mas hoje o Senhor fala que vai cessar com isso. Quando fala bem aqui, que o Senhor que vai o quê? Vingar de você. Vingar, vamos dizer assim, por você. Nós temos que esperar a justiça de Deus, não a gente ir lá e fazer a justiça pelas nossas próprias mãos, porque isso vai dar ruim. Muitas vezes a gente fala coisas que não deveria falar, e ao mesmo tempo o que era para ser falado, a gente não fala. Então vamos colocar esse mal, vamos colocar esses problemas na mão do Senhor Jesus Cristo. O interessante é que Davi sempre clamou a justiça de Deus. Davi, ele entendeu uma coisa, que ele clamando a justiça de Deus, ele está clamando o amor de Deus. A palavra fala que Deus é amor. Ele clamando a justiça de Deus, Deus vai trazer para ele o amor. Então é interessante que Davi sempre clamou a justiça de Deus. Deus, ele é o que? Justo, ele é fiel na palavra dele. Se Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Números capítulo 23, 19 fala que Deus não é homem, nem filho do homem para o quê? Que prometa e não cumpra. Não está nessa sequência, mas só para você entender, conjecturando a palavra. Então veja bem, o que Deus prometeu para você, Deus vai cumprir. Hoje o Espírito Santo está trazendo para a gente, Jeremias 51, versículo 36, é Deus que vai fazer justiça pela sua vida. É Deus que vai cessar esses problemas da sua vida, pessoas que estão falando mal de você, pessoas que estão levantando contra a sua vida, o seu ministério, o ministério que Deus deu para você executar. Nesse momento, Deus está entrando com justiça, Deus está vendo tudo. É como um vídeo que o Espírito Santo nos deu alguns dias atrás. Deus está olhando tudo. O interessante é que Jonas queria esconder de Deus, mas não conseguiu. O interessante é que Jonas, lá dentro do inferno, que Jonas clamou, o inferno de Jonas foi dentro daquele peixe. Jonas clamou a Deus e Deus ouviu. Sabe, tem pessoas que estão passando por inferno, mas não estão clamando a Deus. Tem pessoas que passam por grandes batalhas, grandes dificuldades, fala para as pessoas, mas não fala para Deus. É Deus que tem o poder de acabar, como está falando aqui, que Deus vai o quê? Vingar por você. Como está falando aqui, que Deus vai o quê? Secar o mar. Por que secar o mar? Para aquele povo passar, quando saiu do Egito, o que tinha na frente deles? O mar. Deus fez o quê? Fez que eles passassem a seco. Quando fala de mananciais, Deus vai o quê? Secar, acabar com todos os problemas da sua vida. Porque veja bem, quando aquele povo estava na onde? Lá no deserto, teve problemas para a vida deles? Poderia ter tido sim, mas Deus foi lá e secou todos. Faltou água para eles, Deus deu água para eles. Faltou comida, Deus todos os dias estava dando maná para ele, e ainda veio com o quê? Com coisas que eles pediram, que foi a carne. Deus, meu irmão, ele é muito justo e fiel à palavra dele, por isso que Davi clamava sempre a justiça de Deus. E Deus hoje está trazendo essa palavra para você. Não importa o tamanho do seu problema, Deus vai acabar com ele. O interessante é que o Espírito Santo traz para a gente aqui um respaldo no Salmo 114, versículo de número 3, 4 e 6, fala bem assim: o mar vermelho,
olhou e fugiu. O Jordão parou de correr. Aqui está falando de problemas. O mar foi aquele mar que as pessoas precisavam de passar para fugir da onde? Para, vamos dizer assim, fugir daquele grande problema. Deus abriu uma porta onde que não tinha porta. Deus vai abrir porta para você aonde que você menos imagina. Você vai passar lá a seco, pulando, gritando e glorificando a Deus, como aquele povo passou. O interessante é que a palavra não já nos fala que teve o que? Mulheres, crianças, animais, tudo passou a seco, idosos, tudo passou a seco. E ali, meu irmão, o problema foi o que? Solucionado. Quando falamos do rio que Jordão, o rio Jordão também foi um grande problema para aquelas pessoas. José, quando ele foi, que Deus levantou, Josué, desculpa, quando Deus levantou ele para ser o que? Um outro guia do povo de Deus, eles enfrentou um grande problema. O problema de atravessar o rio Jordão, e o rio Jordão estava o que? Em época vamos dizer, de enchente. O interessante é que Deus foi ali da mesma forma que fez com o Mar Vermelho, Deus fez com o rio Jordão. Então, meu irmão, Deus está falando aqui para mim e para você, não importa o tamanho da sua dificuldade, da mesma forma que Deus fez no Mar Vermelho e fez no Jordão, Deus vai fazer na sua vida. E fala mais ainda no versículo de número 4, as montanhas pularam como carneiro, e os montes saltaram como que? Carneirinhos. Quando falamos aqui de montanhas, falamos de grandes problemas. Quando o problema vê você, e você vai usar o que? O nome de Jesus, como Davi fez com aquele gigante Golias. Esse problema vai fugir de você, ele vai pular, como a palavra está falando, como um cordeiro. E está falando aqui de montanhas, de montes, vamos falar daqueles problemas pequenos. Eles vai soltar, quando ele vê você, ele vai soltar como que um carneirinho da sua vida. É por isso que Deus hoje está trazendo essa palavra, falando que ele vai vai o que? Acabar, ele vai secar esses problemas da sua vida. E falamos mais aqui ainda, versículo 5, o que aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, rio Jordão, por que parou de correr? Tem pessoas, meu irmão, que estão correndo dos problemas, mas é o problema que vai correr de você. Da mesma forma que Deus fez para aquele grande povo no Mar Vermelho e no rio Jordão, Deus hoje vai fazer para você. Por isso que o Espírito Santo hoje trouxe essa palavra para a gente, Jeremias capítulo 51, versículo 36. Não importa o tamanho do problema para você. Olha para você ver o interessante que Deus fala, que o Espírito Santo traz para a gente aqui, pelo que assim diz o Senhor. Não sou eu que estou falando, é a palavra. E a palavra fala muito claramente que pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Pode, assim, conjecturando o que Jesus falou, que pode ter um tio, mas a palavra de Deus vai ser cumprida. Então aqui é uma promessa que Deus tem para mim e para você. Você que está pensando em desistir, parar, chutar o balde, é como está falando no livro de Salmos, de pendurar a sua harpa, de pendurar o ministério que Deus deu para você executar, de pendurando o sonho. Olha para você ver o que o Espírito Santo falou para a gente alargar os nossos pensamentos, alargar os nossos sonhos. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Mas para isso acontecer, você tem que querer. O interessante é que Deus queria mudar, Deus queria acabar com os problemas da Babilônia, mas a Babilônia não quis. Entanto que Deus fala no livro de Jeremias aqui mesmo, que a Babilônia era como um copo de ouro para Deus. O que é o copo? É para servir. Mas e o interessante é que Deus fala que o copo estava cheio de vinho e ela mesmo se embriagou. A própria Babilônia, ela mesmo se embriagou, ela mesmo se perdeu. Então há pessoas se perdendo nos problemas, se perdendo na enfermidade, se perdendo, deixando de acreditar que Deus pode mudar a sua situação, que Deus pode colocar um ponto final, que Deus pode trazer novamente a sua esposa,
o seu marido para dentro de casa, que Deus pode reconstruir o seu relacionamento, que Deus pode curar você aqui agora, parar com esse vício. Então, meu irmão, não se perca como a Babilônia se perdeu, mas acredita que Deus pode fazer tudo na sua vida. Deus é o que? É justo. A Bíblia fala, traduzindo na nossa linguagem de hoje, a palavra fé, mas ali é o emuná, é a fidelidade de Deus. Deus é fiel, meu irmão, por isso que Davi sempre clamou a justiça de Deus. É porque Deus é fiel e Deus vai fazer isso na sua vida. Amém, meu irmão? Receba Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Jesus está voltando, a volta de Jesus está muito mais próxima do que você imaginava. Noé sempre pregou que iria chover. Quando veio a chuva, aquelas pessoas, vamos dizer assim, se afogou, morreu, e há pessoas, meu irmão, que vai ficar para trás, e Deus não quer isso. O propósito do Senhor Jesus Cristo é que você senta na mesa junto com Ele. Deus abençoe, um forte abraço e fica com Deus.